Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versos de 2 a 8. Diz-nos assim a palavra de Deus: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Amém. Eu quero meditar com vocês, à luz desse texto, sobre o tema: a importância de estar a sós com Jesus. Ter um tempo sozinho com Jesus é algo necessário e importante para a nossa vida espiritual e para a nossa maturidade espiritual. Você pode usar o título que você quiser: a sós com Jesus, vida devocional. Você pode escolher qualquer nomenclatura. Mas eu e você, nós não podemos sobreviver espiritualmente se nós não tivermos esse tempo diário, constante, intencional com Jesus. E a transfiguração de Jesus se dá justamente quando ele está a sós com seus discípulos. A transfiguração ela é tão importante que ela é registrada por Mateus, Marcos e Lucas. E João faz a citação na sua primeira epístola, que ele contemplou o Cristo glorificado. Por que é importante estar a sós com Jesus? O primeiro argumento está no texto, se você observar aí, olha: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e levou-os a sós, a um alto monte. Então é Jesus que quer ter esse tempo conosco. É Jesus que toma os seus discípulos, um ato de ensino aqui. Ele está querendo mostrar para os seus discípulos que está a sós com ele. É importante. Lá em Mateus, capítulo 17, versículo 1, o mesmo texto, texto paralelo, diz que levou em particular a um alto monte. Agora veja Lucas, no capítulo 9, versículo 28, eu queria que você lesse comigo, bem forte, Lucas, capítulo 9, versículo 28, vamos ler juntos? Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro,
João. Então Lucas acrescenta um detalhe. Eles subiram com um propósito. Qual era o propósito? Orar. Orar. E aqui, meus amados irmãos, Jesus, ele jamais conduziria os seus discípulos para um momento como este, se isso não fosse importante para a vida dos seus discípulos. Lá em Marcos, capítulo 1, e eu queria que você lesse comigo, Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim: vamos lá? Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali, então ele não vai mais para o monte, ele vai para onde? Para um deserto. E ele precisa estar a sós com o Pai. Se você for, por favor, lá para Mateus, capítulo 6, no versículo 6. Vamos ler juntos? Mateus 6, 6. O que diz? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aqui não é mais no alto monte, não é mais no deserto, é agora no teu quarto, com porta o quê? Fechada. Você e Deus, você e o Pai. Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Nós precisamos estar a sós com Jesus. Isso deve estar na minha agenda, na sua agenda. Ele nos ensina isso, ele nos cobra isso. Segunda lição, a importância de estar a sós com Jesus, porque é justamente nesse momento que ele se revela para nós. Jesus, então, diz o texto de Marcos, versículo 2 diz: foi transfigurado o quê? Diante deles. O que significa isso? Essa palavra transfiguração, a palavra no grego é mudar de forma. É como se Jesus naquele momento escondesse a sua humanidade perfeita e manifestasse a sua glória, a sua divindade. O que eu aprendo com isso? O que Jesus está querendo nos ensinar? São justamente nesses momentos a sós que nós conhecemos quem é o Deus que nós temos. Diz o texto que aquele que vê em secreto te recompensará. E a recompensa que ele está dando para os discípulos aqui é que ele está revelando a sua glória, mostrando a sua glória, mostrando a sua divindade. E a figura que ele usa aqui, a metáfora, diz que suas vestes se tornaram resplandecentes, sobre modo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Jesus revela para os seus discípulos a sua santidade, a sua divindade. E há, meus amados irmãos, registros e mais registros em diários de missionários, de homens de Deus, que os momentos mais impactantes que eles tiveram com Deus foi quando eles estavam a sós com Deus. Eu me lembro da figura de Billy Graham, que estava no acampamento de jovens, e ele tinha um chamado para o ministério.
E diz que à noite eles saíram, cada um para o canto, ele entrou num bosque. E ali naquele bosque ele teve um tempo com Deus. E ali ele recebeu, na linguagem de Dr. Billy Graham, um batismo de fogo. Um revestimento de poder. E o seu ministério mudou. A sua vida mudou. Então há coisas que eu só aprendo acerca de Deus, acerca do Deus que nós temos, no secreto. Na intimidade. A intimidade do Senhor pertence àqueles que estão da sua aliança. Daniel não foi impedido por Deus de ser jogado na cova dos leões. Ele foi jogado na cova dos leões. Mas Deus estava com ele. E os leões não fizeram absolutamente nada. Os jovens amigos de Daniel foram jogados na fornalha. Mas o quarto homem da fornalha estava lá. A presença maravilhosa. Eu acho bonito, porque esse verbo transfigurar, mudar de forma, revela o que o Espírito Santo está fazendo na minha vida e na sua vida. Abra a sua Bíblia, vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler juntos, bem forte, o que diz? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja que essa palavra transformados é a mesma palavra que é usada para a transfiguração de Jesus. Em Jesus, a sua humanidade foi coberta pela sua divindade. E que o Espírito Santo está fazendo nesse processo de santificação na minha vida, na sua vida, ele está de dia em dia me transformando você de glória em glória. De tal maneira que um dia, nós seremos semelhantes a Jesus. Porque teremos um corpo igual ao dele. Nós estamos nesse processo de transformação. E isso, meus amados irmãos, só acontece se nós tivermos vida a sós com Jesus. Vida de oração. A importância de estar a sós com Jesus. Primeiro, porque Ele requer isso de nós. Segundo, porque é nesses momentos que Ele revela a sua grandeza, a sua majestade. Mas em terceiro lugar, quando a gente fica a sós com Jesus, ou quando a gente tem a vida particular com Ele, a igreja se torna o melhor lugar do mundo. Veja que nesse momento da transfiguração, aparece Elias e Moisés. Ou Moisés e Elias. Moisés representa a lei. Elias, os profetas. E eles estão conversando, batendo um papo acerca do êxodo, porque Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava caminhando para Jerusalém, e o tema que eles estavam discutindo lá é justamente acerca da morte de Jesus, da redenção de Jesus, porque era o ato mais importante da revelação bíblica.
Tanto a lei, como os profetas, como os salmos, todos apontavam para o ápice da revelação, para o ápice da redenção, que era justamente a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Mas o que eu gosto de Pedro aqui, turma critica muito Pedro, mas Pedro era sabido, ele diz, bom é estarmos aqui. Irmãos, quando você tem um momento, ou você tem uma vida constante de oração, você não vem para a igreja para ver os defeitos da igreja. Você não vem para a igreja para falar mal da igreja. Você olha para a igreja e vê na igreja, e sente prazer de estar na igreja, como se fosse o melhor. Eu quero morar aqui, vamos fazer 3 tendas. E eles ficavam até do lado de fora, uma para o Senhor, uma para Moisés, já fica aqui do lado de fora, sem tenda mesmo. Mas é bom estarmos aqui, é bom estarmos tendo essa experiência de ver o Senhor, de conversar sobre a obra do Senhor. Alguns podem entender esse fato aqui como se fosse um egoísmo, um ato de maturidade, mas não. Ele expressa o sentimento. Eu queria que você fosse o Salmo de número 84. O salmista diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Jesus transfigurado, o Deus vivo encarnado, glorificado. Os meus irmãos, os representantes da igreja do Antigo Testamento, bom é estarmos aqui. Se você observar 84:10, olha que coisa linda, diz assim, pois um dia nos teus atos vale mais, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da impiedade. Irmãos, tudo depende do seu relacionamento com Deus. Se você não tiver vida com Deus durante a semana, o culto de domingo não presta para você. Se você é uma pessoa que não ora, não lê a Bíblia, não tem tempo a sós com Jesus, você não tem prazer nas coisas de Deus. Não sei se você recitou hoje, quando você acordou, alegrei-me quando vamos à casa do Senhor. Eu quero ver meus irmãos, eu quero cantar junto, louvar junto, eu quero até brigar junto. Mas eu quero estar na presença do Senhor, junto com os meus irmãos. Então cuide da sua vida pessoal. Faz um teste hoje, antes de você vir. Ore meia hora e diz, Senhor, eu vou para a igreja hoje, fala o meu coração. Que eu possa chegar ali e olhar para os meus irmãos e sentir amor por eles. Que eu possa ter prazer em ver o crescimento da igreja, a obra missionária da igreja. Que eu possa me alegrar, Senhor, com gente que está sendo transformada nos encontros de casais, nos acampamentos. Que eu louve ao Senhor ao ver os adolescentes, as crianças da igreja. Bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Quarto lugar, a importância de estar a sós com Jesus. Ele nos ensina isso. Ele se revela a nós. Ele faz com que a igreja seja o melhor lugar do mundo, lugar de prazer. Quarto lugar, ele se revela a pessoa mais importante da igreja. Eu acho isso fantástico. Moisés e Elias conversando.
Daqui a pouco, cai uma nuvem. E dentro daquela nuvem, o pai fala. E o que é que o pai fala? Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Vocês já podem ter ouvido sobre Moisés, sobre os profetas, mas o meu filho agora, ele é o centro do universo, ele é o centro da igreja, ele deve ser o centro da nossa vida. De repente, a nuvem se vai, e veja no versículo 8, diz assim: e de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Você quer entender o que Jesus está nos ensinando aqui? É que Ele é a pessoa mais importante da igreja. Não é Moisés, não é Elias, não sou eu, não é você. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. A Ele seja a glória eternamente na igreja. O autor aos Hebreus diz que nós devemos correr pacientemente, perseverantemente a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quando você entender isso, você não está aqui por causa de mim, você não está aqui por causa das suas necessidades, você está aqui por causa de Jesus. Ele te salvou, Ele te chamou, Ele é um bom pastor que deu a vida por você. É muito importante, irmãos, a gente saber para quem a gente está olhando na igreja. Quando Isaías, ele vai ao templo, e diz Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu fui ao templo, e a primeira coisa que ele vê no templo é Deus assentado num alto e sublime trono. Os homens passam, mas o trono está ocupado. Quem manda na igreja, quem caminha entre a igreja, quem cuida da igreja, quem defende a igreja, é Jesus. É Jesus. Mas tem uma coisa que eu acho importante, quinta lição. Eu queria que você fosse para Mateus, que Mateus ele põe outro detalhe na narrativa. Mateus capítulo 17. Versos 6 e 7. Mateus 17, 6 e 7. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Ouvindo-a, os discípulos caíram de brustos, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. A importância de estar a sós com Jesus, porque Ele é a nossa fonte de encorajamento. Diz o texto que os discípulos foram tomados de grande medo. Quantas vezes eu e você, nas circunstâncias da vida, estamos enfrentando uma batalha, uma luta, e a gente é tomado pelo medo, e a gente vai então orar, e naquele momento que você está orando a sós com Jesus, Ele toca você, Ele anima você, Ele ergue você.
Você descobre nesse momento a sós de oração, que é ali que você recebe o bálsamo, é ali que você recebe o mel, é ali que você é tocado por Ele, é ali que você ouve a sua voz dizendo: erguei-vos e não temais. Meus amados irmãos, são tantos os exemplos que nós temos na Bíblia, mas tem uma coisa que eu fico encantado com Davi. É que ele diz lá no Salmo 34, versículo 8, ele diz: ó, provai e vede que o Senhor, bem-aventurado o homem que neles, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. No outro salmo, Davi diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias para contemplar a sua beleza e a sua santidade. No Salmo 27, ele diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Eu quero desafiar você a que você restaure na sua vida pessoal o altar da vida devocional. Se você está desprezando isso, se você não está buscando a presença de Jesus diariamente, faça isso intencionalmente. Eu não estou com vontade de orar. Começa orando. Começa orando. É igual andar de bicicleta. Você vai engrenar. Você vai engrenar. Não tem outro jeito de aprender a orar se não for orando. Leia e medite nas orações da Bíblia. Selecione as orações de Paulo, as orações que foram feitas pelos servos de Deus na história, e comece a meditar nisso aí. Eu sei que você é presbiteriano, e presbiteriano tem medo de orar se não for da vontade de Deus. E eu sei lá qual é a vontade de Deus. Tem umas coisas que eu sei, mas tem outras que eu não sei. Mas lembre-se do caráter do Pai. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, pode ficar tranquilo. Você vai pedir, vai receber, não o que você pediu, mas o que você precisa, o que você necessita, o que Deus quer de melhor para você. Então ore, ore. Terminou. 5 pontos, está bom, né? Dia de Santa Ceia. Convido os presbíteros para virem aqui, os irmãos que estão preparados para ajudar aqui na distribuição da ceia. Vamos fazer um momento de oração agora? Curve a sua cabeça aí e peça a Deus perdão pelo pecado da omissão. Eu não estou orando como eu deveria orar. Eu não estou orando o quanto eu preciso orar. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Sozinho, trancado no seu quarto? Há quanto tempo você não experimenta a presença do Espírito Santo? O toque de Jesus na sua vida?
Feche os seus olhos, não fica olhando para mim não, curva a sua cabeça aí. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor. E o Senhor nos convida nessa manhã a quietude, a estar sós com o Senhor. Nós precisamos disso, Pai. Nós precisamos conversar contigo na intimidade. Nós precisamos admirar a tua beleza, a tua grandeza, a tua glória. Nós queremos ter um relacionamento de admiração, de amor, de contemplação da sua face, Pai. Venha ministrar os nossos corações nessa manhã. O Senhor está aqui conosco, o Senhor é o nosso pastor amado. Venha curar as nossas feridas, venha sarar os nossos corações. Que o Espírito Santo possa tocar em cada um aqui, e que cada um possa ouvir a voz de Deus nessa manhã, dizendo: não temas. Que aqueles que estão abatidos sejam levantados, erguidos pelo poder que há no sangue de Jesus. Queremos consagrar esses elementos da Santa Ceia do Senhor, do uso comum para o uso especial, e pedir que ao participarmos desse sacramento, o Espírito Santo esteja tratando da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, trazendo a alegria da salvação, trazendo o prazer de ser igreja, Senhor. Que eu possa amar os meus irmãos, que eu possa amar a tua obra, que eu possa amar a ti sobre todas as coisas, Senhor. Que nós possamos amar uns aos outros como irmãos. Trata o nosso coração nessa manhã. Trata o coração de cada um que está nos assistindo também. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.